Beterraba e a circulação sanguínea, beterraba e a má circulação. É um remédio natural ou é só mais uma enganação, mais uma mentira que contam para você aqui nos vídeos do YouTube, nos livros, por esses experts aqui da internet? Então, quais são os efeitos do consumo de beterraba na circulação sanguínea? Ela ajuda ou ela piora? E caso ela ajude, de que forma nós vamos preparar a beterraba para aproveitar o máximo dos nutrientes presentes nela? Então, são essas as perguntas que nós vamos responder agora. Então, já vai me contando aí, o que você acha? Você acha que a beterraba ajuda na circulação ou ela prejudica a circulação? Qual é a sua opinião? Me conta aí, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários e aproveita também e já me fala se você tem má circulação e de que parte do mundo você me assiste. Então, eu vou dizer aqui o que eu acho. Eu acho que a beterraba ajuda na circulação. Não sei, não tenho certeza. Vou saber ao final desse vídeo. E aí eu te pergunto o que você vai achar também. Então, essa é a primeira resposta. Eu acho que a beterraba ajuda. Segunda resposta, eu não tenho má circulação. E terceira resposta, eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E agora é a sua vez de me falar um pouco mais sobre você para que eu possa te conhecer melhor também. Me apresentei para você aqui, nada mais justo que você se apresente para mim, ok? Se você não está inscrito no canal, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever, já vai deixando a sua curtida, o seu joinha, e se você não souber nem como se inscrever e nem como dar a curtida, fica tranquilo que no final do vídeo eu vou te ensinar como fazer isso, tá bom? Como se fosse seu neto, como se fosse seu filho, como se fosse uma pessoa te ajudando a se inscrever no canal e a deixar o like. E já pega papel e caneta para anotar o seguinte: a beterraba tem substâncias chamadas betalainas. E essas betalainas são justamente as responsáveis pela cor vibrante, avermelhada, roxa da beterraba e também por boa parte das propriedades antioxidantes. Além das betalainas, a beterraba também é rica em nitratos, que se convertem em óxido nítrico em nosso corpo quando nós consumimos. Esse óxido nítrico vai ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e, consequentemente, vai melhorar o fluxo sanguíneo. Porque vamos imaginar, nós temos os nossos vasos sanguíneos, que são capazes de relaxar, de se dilatar ou também de se constringir, né? Fazer a vasoconstricção. Para uma pessoa que tem má circulação, que tem artérias entupidas, que tem problemas nas veias, o que é melhor? Um vaso, uma veia, uma artéria muito apertada ou uma veia, uma artéria mais relaxada, tendo espaço para o sangue fluir? O que você acha? Pessoal, é claro que é melhor ter mais espaço para o sangue fluir. Isso, por exemplo, vai reduzir a pressão arterial. Então, os nitratos que geram óxido nítrico, eles são benéficos para a nossa circulação. E o uso culinário da beterraba mais comum é consumi-la, né? Cozinhar no vapor, comer crua na forma de salada, só que a gente também pode fazer uso do suco de beterraba, ok? Os benefícios medicinais da beterraba já são conhecidos há séculos. E ela é muito utilizada no tratamento de diversas doenças. Ela tem propriedades que dizem ser afrodisíacas, muito por conta também dos nitratos, que vão gerar o óxido nítrico, funcionar de uma forma muito semelhante aos medicamentos para disfunção erétil, Viagra, né, que é a sildenafila, e também a tadalafila. Então vamos lá, pessoal. Quais são os benefícios da beterraba para a sua circulação? Primeiro de tudo, vai aumentar a produção de óxido nítrico, como eu falei, que é fundamental para a saúde dos vasos e para que o seu fluxo sanguíneo seja saudável. Vai melhorar a sua circulação, principalmente em pacientes hipertensos, porque essa vasodilatação vai reduzir a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Doutor, o que é isso? Não entendi nada. Pressão exercida pelo sangue na parede das artérias? O que é isso? É a pressão arterial. Então, a vasodilatação causada pelo óxido nítrico vai contribuir para reduzir a pressão arterial, vai melhorar o seu desempenho físico também, porque o óxido nítrico
otimiza o uso do oxigênio durante as atividades físicas. Então, esse é o primeiro benefício, né? É a vasodilatação pelo aumento da produção de óxido nítrico, que vai reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação no geral. Além disso, a beterraba tem ação anti-inflamatória. Então, ela tem propriedades que vão contribuir para reduzir a inflamação no seu corpo, reduzindo os marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa. E as betalainas, como eu falei, responsáveis pela cor vibrante da beterraba, ela também tem efeitos antioxidantes potentes. Vai combater o estresse oxidativo causado pelos radicais livres, que, em última análise, levam a doenças, levam ao envelhecimento precoce. Agora vamos falar especificamente sobre os nitratos e o óxido nítrico, que são substâncias. Na verdade, o nitrato, quando consumido, é convertido em óxido nítrico, que é um gás. E é, como o doutor Laí Ribeiro fala, e eu achei interessante que ele falou, que o óxido nítrico é o único nutriente que nós temos que é um gás. E aí eu vou discordar, porque nós também precisamos do oxigênio, que é um nutriente também, de certa forma. Enfim, o óxido nítrico, ele relaxa e expande os vasos sanguíneos, melhorando a circulação, ajudando a reduzir a pressão arterial. E os estudos estão mostrando, já tem vários estudos sobre isso, que o consumo regular de suco de beterraba, por exemplo, pode reduzir sim a pressão arterial e ela é ótima para atletas, porque, como eu disse, aumenta a eficiência no uso de oxigênio durante exercícios. Também tem ação antioxidante. Então, as betalainas diminuem os danos oxidativos às células, que evita a morte celular precoce, que preserva a função mitocondrial, melhorando a produção de energia dentro da célula e também aumentando a produção de antioxidantes, como a superóxido dismutase, uma enzima que protege as células contra os radicais livres. E quais são os benefícios da beterraba para a circulação? Primeiro, reduz a pressão arterial. Nós sabemos que a hipertensão arterial, a pressão alta, danifica os seus vasos sanguíneos, torna esses vasos sanguíneos mais propensos à aterosclerose, ao entupimento, torna esses vasos sanguíneos menos flexíveis, o que é ruim para a sua circulação. Então, os nitratos da beterraba, eles são fundamentais para a saúde cardiovascular, ajudam a manter a elasticidade dos vasos, prevenindo doenças como a aterosclerose. Então, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, podem se beneficiar muito, sim, do uso da beterraba. É claro que pacientes diabéticos não podem abusar da beterraba, ou tem que tomar muito cuidado com o uso dela, porque em algumas pessoas vai levar a um aumento da glicemia. Agora, se estiver dentro de um estilo de vida saudável como um todo, ela pode ser muito útil. Mas quais são? Além de reduzir a pressão arterial, a beterraba também vai aumentar o fluxo sanguíneo e a oxigenação, o que é muito bom para o seu cérebro. Então, se nós temos uma melhora do fluxo sanguíneo cerebral, isso vai ajudar a prevenir demências e outras doenças degenerativas. Então, esses são os principais benefícios da beterraba para a circulação, podendo contribuir de forma positiva para a prevenção de infartos, de derrames e de outros problemas cardiovasculares. Mas quais são os riscos da beterraba? Primeiro, um problema que volta e meia as pessoas perguntam aqui, ficam preocupadas, porque quando consomem a beterraba, a urina fica muito vermelha, parece que tem sangue nas fezes, mas isso é normal. Em inglês, esse nome da urina avermelhada após o consumo de beterraba se chama bitiúria, e é uma condição inofensiva que deixa a urina rosa. Agora, como eu falei, a beterraba pode ter alguma interferência no nível de açúcar no sangue, na glicemia, e por isso deve ser consumida com moderação por diabéticos e dentro de um estilo de vida saudável como um todo. E para quem sofre de cálculos renais, a beterraba tem oxalatos, principalmente nas folhas, e isso pode aumentar o risco de formação de cálculos. Então, aqui falamos principalmente sobre a circulação arterial. No nosso corpo, nós temos as veias e temos as artérias.
A função das artérias é levar o sangue rico em nutrientes e rico em oxigênio para os tecidos e para os órgãos do nosso corpo. E a função das veias é justamente fazer o caminho inverso, levar o sangue pobre em oxigênio, pobre em nutrientes, de volta para o coração, para que ele seja novamente enviado para o pulmão e mandado, distribuído para todo o restante do corpo. Então, essas são as duas principais circulações que nós temos. Também temos a circulação linfática, mas não vem muito ao caso aqui agora. Então, qual é o efeito da beterraba na circulação venosa? Então, pessoal, enquanto a beterraba é bastante promissora para a circulação arterial, não temos ainda muitas evidências sobre efeitos significativos dela na circulação venosa ou também no tratamento de varizes. Mas, por ter propriedades anti-inflamatórias, por ter propriedades antioxidantes, elas podem sim contribuir para combater essas doenças. Como que nós vamos utilizar a beterraba? Primeiro, suco de beterraba é uma forma bastante interessante para você aumentar o seu consumo de nitratos. E, se for consumir em preparações salgadas, o ideal é você comer crua ou assada. E não pode deixar cozinhar muito, porque senão vai perder boa parte dos nutrientes. A suplementação em pó ou em cápsulas também é uma opção, principalmente para atletas. E aí vai ser uma dose que vai variar geralmente de 250 a 500 ml de suco de beterraba por dia, para a gente ter alcance, para a gente apoiar, para a gente acessar, na verdade, os benefícios cardiovasculares. Isso é uma beterraba diluída num pouquinho de água que você vai bater no liquidificador e vai tomar. Se você quiser ainda mais benefícios, pode bater essa beterraba junto com um limão. O limão, na casca, tem grandes quantidades de hesperidina e de osmina, substâncias que também são muito úteis para a sua circulação. Ok, pessoal? Então, a beterraba, respondendo à pergunta, né, ela é um remédio natural para a circulação ou ela é apenas enganação? Olha, como a gente viu aqui, ela pode reduzir a pressão arterial, ela pode contribuir para a saúde dos seus vasos sanguíneos, mas ela não vai ser a solução de todos os seus problemas. Ela não vai curar uma variz, não vai fazer essa variz desaparecer. Ela pode melhorar a circulação, sim, mas ela não vai fazer o problema sumir, porque a origem do problema não é a falta do consumo de beterraba. A origem da sua má circulação é a sua pressão alta, o seu diabetes, seu colesterol alto, sua obesidade, é o seu tabagismo, o seu alcoolismo, o seu estresse descontrolado. É isso que é a causa da sua má circulação, é o seu sono que não tem qualidade, é o seu estilo de vida, os seus hábitos que levam à má circulação. Então não é uma deficiência de beterraba, não. O que causa a sua má circulação são as suas escolhas do dia a dia, os seus comportamentos. E se você quiser fazer escolhas se você quiser ter hábitos que, em vez de causarem má circulação, vão, pelo contrário, tratar essa má circulação e tratar os principais fatores de risco para essa má circulação, mais uma vez, diabetes, pressão alta, hipertensão, colesterol alto. Se você quiser saber como fazer isso de forma natural, sem médicos, sem exames, sem remédios, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, que está em sua segunda edição, pessoal. E é uma edição expandida, revisada e também atualizada, porque algumas informações evoluíram e toda informação tem prazo de validade. Então acabou que o livro que foi escrito pela primeira vez em 2021 ficou um pouco desatualizado, sim, porque tivemos acesso a novas informações. Por esse motivo, resolvi lançar essa segunda edição. Para ter acesso é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link que eu vou fixar agora mesmo em nosso chat, ok? Deixa eu pegar aqui o link para poder fixar no chat. Quem ainda não deu like, quem ainda não se inscreveu, não se preocupe que eu vou ensinar daqui a pouco como fazer para vocês. Estou fixando
aqui o livro, a mensagem do livro. Aqui, olha. Então, para você adquirir é muito simples. Repetindo, basta clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou nesse link aqui fixado no chat, que você já vai ter acesso, primeiro, a um super desconto. Então, o livro, em vez de sair por R$80, vai sair por R$ 39,90, ou seja, menos da metade do preço que você vai ter acessando esse link. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Se você ler o livro e não gostar, achar que não serve para você, eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço o reembolso integral dos R$ 39,90. Então, eu estou assumindo o risco todo dessa operação, assumindo o risco de ter que te reembolsar, de ter que colocar a equipe para trabalhar, de ter que pagar uma multa para a Eduz, para a plataforma que te envia o livro e que processa o pagamento, que é cobrada de mim se você solicitar um reembolso. Então, eu estou assumindo o risco de, além de ter que te devolver, de ter que pagar uma multa. Então, além de não ganhar, eu estou correndo o risco de perder. E eu assumo esse risco, porque eu sei que quando você lê o livro, quando você colocar em prática, a sua vida vai melhorar. Você vai ter mais saúde, mais energia, mais disposição, sua circulação vai melhorar, você não vai precisar de tantos remédios para o diabetes, para a pressão alta, para o colesterol, e aí você vai ser muito grato a mim por ter te apresentado o livro, mas também será muito grato a você por ter feito um investimento pequeno de apenas R$ 39,90, mas que vai ter um retorno imensurável e incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, não tem desculpa para você não adquirir o livro hoje, ok? O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Pois é, ganhamos um ano de vida relativo à primeira edição, porque adicionamos um novo hábito, mudamos a outros hábitos, e esses hábitos vão te dar ainda mais saúde. Então clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui. Pessoal, enquanto vocês vão dando uma nota para esse vídeo aqui, eu vou ensiná-los a se inscrever no canal. Porque eu vejo que tem muita gente que assiste o canal que não é inscrita. E qual é o problema disso? Que essas pessoas acabam não recebendo as notificações dos conteúdos novos. E isso acaba tirando a oportunidade dessas pessoas de aprenderem mais sobre saúde, de saber novas formas naturais de tratar os problemas delas. Então, vamos ver aqui. Vou me inscrever aqui no canal, tá bom? Deixa eu botar aqui, Doutor João. Vou mostrar para vocês. Vocês agora estão com a seguinte visão, né? Vocês que estão aqui na live. Deixa passar o anúncio. E eu vou mostrar para vocês. Sei que tem muita gente vendo no celular, muita gente vendo da televisão. Vamos lá. Essa aqui é a visão que vocês estão vendo, né? Estão vendo aqui que tem um chat, correto? Esse aqui é o link, né? O link do livro Código da Longevidade, que basta você clicar aqui, que vai levar também para a página para adquirir o livro, né? E aí você vai preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento e tudo mais. Bem simples também, é uma plataforma segura também, tá, pessoal? Não precisa desconfiar. E voltando aqui, como que a gente faz para se inscrever no canal? Estão vendo aqui o chat, para quem estiver ao vivo, o chat vai estar aparecendo, para quem não estiver ao vivo, vai entender o que eu vou fazer aqui. Então, ó, chat ao vivo. Tem um xizinho aqui no canto direito. Você vai apertar o X. Pronto. Apertou o X e... Calma aí. Vamos lá. Até eu me confundi agora. Ó, agora eu não estou mais inscrito. Vamos lá. Tirei o X. Deixa eu voltar do começo para vocês entenderem. Para ser igualzinho, tá? Ó, pronto. Tá aí, ó. Chat. Eu aqui na tela, você me assistindo assim, tá bom? Você vai apertar esse X aqui, ó. Esse Xzinho aqui. Apertou o X, pum. Saiu o chat, apareceu o botão inscrever-se. Estão vendo aqui o botãozinho branco, inscrever-se. No canto direito aqui, você vai se inscrever, apertar o botão inscrever, pronto, inscrito. Apareceu o sino, correto? Você vai clicar no sino e ativar
todas as notificações. Pronto. Agora você vai receber avisos de quando a gente tiver conteúdo, de quando tiver live, de quando tiver vídeo, de quando tiver shorts, de quando tiver postagem na comunidade, e aí você não vai ficar de fora, tá bom? Ah, doutor João, como que eu dou like no seu vídeo? Vamos lá. Tá vendo aqui, doutor João, de um médico credenciado no Brasil? E aí tem o joinha aqui, olha, o sinal de joinha aqui, você vai dar o joinha e pronto, like dado. Muito simples. E aí aqui você também pode compartilhar o vídeo, se você quiser. Compartilha, vai aparecer as opções. Ah, quero compartilhar no WhatsApp, quero compartilhar no Telegram. Enfim, vai aparecer aqui o ícone do aplicativo. E é isso, pessoal. Para comentar também, aí você vai apertar aqui para comentar na parte do chat ao vivo, porque estamos ao vivo agora. Quando não estiver mais no ao vivo, vai ter a opção de comentar. Bom, pessoal, explicado, hein? Então, quero ver todo mundo se inscrevendo no canal, quero ver todo mundo dando like. Agora que todo mundo sabe como dar like, vamos colocar uma meta de 5.000 likes nesse vídeo, para eu saber que 5.000 pessoas, além das que estão assistindo agora, também descobriram os benefícios da beterraba para a circulação. Então, a sua curtida, o seu joinha, o seu like, o seu compartilhamento podem salvar uma vida. Não menosprezem o poder da informação. Compartilhar saúde é um ato de amor e eu conto com você para a gente fazer essa mensagem positiva viralizar, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui no nosso chat. Vamos ver. Um abraço para Elvira Pereira Reinaldo, de Campos dos Goitacazes, Nazareno Azevedo, Josefa Gomes, Rita de Cássia Assis, Ana Pereira, Célia Camargo, abraço para o Cadeirante FPV, para o Yalbert Duque da Venezuela, para Márcia Maria, Margarida Graciane, Rosângela Campelo, abraço para o Jorge Campos, de Retirolândia, pressão alta, o que fazer, Jorge? Acompanhe o nosso canal, que aqui a gente sempre fala sobre formas naturais de controlar a pressão arterial, tá bom? Abraço para Leoni Jesus, para Vilene Nunes de Souza, Rosemary Gomes, do Rio de Janeiro, abraço para Fátima Jovina Souza, Sônia Ramos, do Rio de Janeiro, Céu Carvalho, Educação Musical e Autismo, abraço para Rosângela Campelo, de Manaus, Lucília Barbosa, de São Paulo, a Márcia Maria falando aqui que o tartar de beterraba, a receita do Chef Kai, é uma delícia mesmo. Vou colocar aqui, ao final do vídeo, a recomendação para esse vídeo da receita do tartar de beterraba, tá bom? Abraço aí para o Carlos Alberto, de Maceió. Bom dia, doutor. Gosto muito de assistir você todo dia. Maravilha, Carlos Alberto. Grande abraço aí para vocês. Um abraço também para Marinalva Oliveira, para Maria Margarida Santos. Doutor, uma pergunta. Mesmo os entupimentos da veia provocada por picadas, que foi obrigatória. Maria Margarida, não posso falar sobre esse assunto aqui. Abraço para Ercilene Ramos, para Moisés Nascimento, para a Esmeralda Gameleira, de Pernambuco, para Maria Helena Martins da Silva, de São José do Rio Preto. Abraço também para Eliecir Araújo, com beterraba, minha urina fica vermelha, fiquei preocupada. Agora estou contente, doutor. Você falou que é normal, uf. Tranquilo, Eliecir. As fezes também podem sair meio avermelhadas, mas não precisa se preocupar com isso, tá bom? Abraço para Cidelmo Pitanga Costa, perguntando aqui, seu livro imprime em quantas folhas? Cidelmo, o livro tem 160 páginas, tá? E aí vai depender de como você vai fazer a diagramação. Você pode imprimir colocando 2 páginas numa folha só, tá bom? Mas são páginas, são 160 páginas. Então, se você imprimir frente e verso, utilizar uma folha A4 deitada, colocar 2 páginas na frente, 2 páginas do verso, você vai ter 4 páginas em apenas uma folha. Ou seja, 40 folhas você vai conseguir aí ter o livro impresso. Abraço para Elizabeth Novaes, Felipe Alves da Silva, Davi Souza. Abraço para a Eliane Matos e Silva, Maria Trevisan. Abraço para EAN. Quando eu comecei a tomar suco de beterraba para reduzir gordura no fígado, eu tive problema com pedra nos rins e fui descobrir que a beterraba é rica em oxalato. É isso aí mesmo que a gente avisou, né? Quem tem problema de cálculo renal tem que tomar cuidado com o consumo da beterraba. Fátima Siqueira, bom dia, doutor. Aterosclerose tem cura? Fátima, o estilo de vida saudável ele pode contribuir para
a redução das placas de aterosclerose, tá bom? Então, sim, é possível que a gente reverta essas placas. Então, é possível, sim, que uma pessoa que tem um entupimento de 80%, por exemplo, com adequações de estilo de vida, essa pessoa passe para um entupimento de 60%, de 50%. Então, sim, é possível reverter a aterosclerose. Um abraço para Liva Rodrigues, Raquel Ribeiro Alves, de São Paulo, capital. Abraço para Thelma Andrade Borges, de Vilhena, Rondônia. Maria Aparecida, Fátima Braga, Marlúcia Anacleto, de Aracaju. Marli Vitor da Silva, Rosângela Campelo, Maria do Socorro, de Cajamar. Abraço para o Paulo Pedro Litsur, de Moçambique. Para Maria Lúcia Araújo. Marisa Schmaus Marques, tenho sinusite crônico, o que posso fazer, Marisa? Marisa, tem que entender, né? Por que você tem essa sinusite? Né? Será que é uma sinusite alérgica? Será que é uma infecção aí que vem se estendendo por muito tempo? Tem que ver, né? Qual é a causa dessa sinusite para a gente poder tratar da melhor forma. Abraço para Maria Fátima, doutor, você é nota 10, sua explicação é 1000. Muito obrigado, Maria Fátima. Abraço para Rosilene Leite, de Campina Grande, na Paraíba. Para Ana Maria Souza, Josefa Barbosa de Lima, de Maceió. Vanderleia, de Ouro Preto. Gilvanete Silva, de Alagoa Grande, Paraíba. E também para Joranil Damião. Pessoal, é isso, hein? Não se vá, continua comigo e assista essas lives que eu vou te mostrar agora, tá bom? Ó, aqui a Márcia Maria, nota 10, parabéns, doutor João. Comecei a ler o Código da Longevidade 101, Hábitos para Passar dos 101 Anos. Está, como sempre, uma benção. Obrigada, recebi com sucesso. Obrigado, Márcia. Depois a senhora me conta o que a senhora achou da nova versão. Se achou melhor, se achou pior? Me conta, que eu quero saber o que a senhora está pensando, tá bom? Pessoal, é isso. Não se vá. Não se vá, fica comigo e assiste esse vídeo aqui, olha, sobre o tartar de beterraba, a receita do tartar de beterraba, que é uma delícia. E esse vídeo aqui também sobre frutas que vão ajudar a melhorar a sua circulação. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouco, depois dos anúncios, eu te vejo na próxima live. Então, já já a gente se encontra de novo.